Lord, come. Take up your holy throne. Olá, muito bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, todos os irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube. Quero desejar um dia abençoadíssimo, plenos, né? Cheios de paz, de alegria, de saúde, vitórias em Deus, né? Amém, queridos? Amados, o assunto hoje é um tanto quanto relevante, né? Aliás, todos os assuntos, né, que nós tratamos são relevantes, mas esse é um assunto especial. A Bíblia nos revela que coisas que nem nós imaginávamos, né, que pudesse exercer assim uma interferência, eu diria uma interferência perturbadora no desenvolvimento da vida de uma pessoa, né? Existem assim como que esferas, né, pesadas, na realidade, né, de quase todas as interações que vão variar conforme coisas e fatos passados na vida da pessoa, na vida da sua família, ocorridos, nós sabemos que ficam como elementos, né, de direito para a ação de maldições, que se chama de maldições hereditárias. Eu quero começar com uma pergunta bem sincera, né? Você já se sentiu preso, né? Talvez não em uma cela, né, com grades, mas preso assim, por exemplo, em um ciclo, né, um sentimento, um padrão que se repete na sua vida, né? Você olha para a sua vida financeira e parece que está sempre correndo atrás, né, sempre no aperto. E quando você se lembra do seu pai, também você se lembra de que a sua família vivia nesse mesmo drama, né? Então parece que você está sempre lutando, né, com um temperamento difícil, né, explode com facilidade. Se lembra que a sua mãe era exatamente do mesmo jeito, né? Talvez um ciclo de relacionamentos que nunca dá certo. Na sua família nenhum casamento dá certo. Aí você olha para trás, você vê a irmã, a mãe, a avó, a tia, né? Nenhum casamento deu certo, uma tristeza que parece que não tem fim, né? E que já fez parte, né, do contexto da sua família. É como se a gente estivesse correndo numa esteira, né? A gente se esforça, sua, né, se cansa, mas parece que não sai do lugar. E o pior, é o mesmo lugar onde nossos pais e avós também correram, né? Estava meditando nisso, né? Veio ao meu coração esse tema. E eu estava lendo aqui o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, e diz que ali Israel tinha um ditado popular, um provérbio que eles repetiam o tempo todo, né? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram ásperos, né? Embotados. Olha, o que isso quer dizer, né, para nós hoje? É como dizer, olha, meu avô chupou limão e quem está com a boca azeda, né, sou eu. Eles estavam dizendo, a culpa não é nossa, nós estávamos sofrendo por causa dos erros dos nossos antepassados. Nós somos vítimas de uma maldição hereditária. E talvez no fundo do seu coração você já tenha se sentido assim, vítima do passado, da sua família. Mas hoje Deus, né, no seu imenso amor, Ele quer trazer libertação dessa dimensão, dessa esfera, né? A mensagem de Deus para nós hoje é a seguinte, irmãos: sua história familiar não define o seu destino espiritual, né? Deus te chama para ser livre, responsável, e a chave para essa liberdade nós sabemos é Jesus Cristo. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. A verdade é, queridos, que o povo estava repetindo tanto aquele ditado de uvas verdes, como também as mesmas atitudes, né? Ou seja, incorporando as mesmas atitudes, né? Como se tivesse vestido, né,
aquele mesmo modelo de vida. Então, veja o que Deus nos diz, né, em Ezequiel 18 também. Ele diz assim: eu juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, né, que vocês não citarão mais este provérbio em Israel, pois toda alma me pertence, todo o pai, tanto do pai como do filho, a alma que pecar, essa morrerá. Então preste atenção no que Deus está falando aqui. Ele está rasgando essa certidão de culpa hereditária, né? Ele está dizendo: pare com isso, eu não sou um juiz injusto, né, que condena o filho pelo crime do pai. A justiça de Deus é perfeita, a regra dele é clara, a alma que pecar, essa morrerá. Então, sabe o que isso significa? A conta do pecado, irmão, é individual. Deus não manda o boleto do pecado do seu pai para o seu endereço. Aquela ideia de que você está amaldiçoado por algo que um parente distante fez, Deus diz assim: chega disso. Ele está te libertando, ele está te dando solução para isso, né? De um peso que não é seu. Ele não olha para a sua árvore genealógica para te julgar, ele olha para o seu coração. O julgador, aquele que veio para matar, roubar, destruir, né? Esse sim, ele vai trazer essa mentalidade para o teu coração, para a tua alma, ferir a tua alma com isso, né? E trazer uma cadeia, um ciclo maldito, né? Para as suas escolhas, para a sua vida, para as suas demandas. Olha, eu quero te dizer, você não é uma cópia do passado, né? Diante de Deus, você é o único e responsável por si mesmo, né? Tem outra coisa importante que é preciso ser dita: a fé também não é hereditária, mas essa é uma verdade que tem dois lados, né? Como uma moeda. Deus diz na continuidade de Ezequiel 18: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. Assim como a culpa do pecado não passa de pai para filho, a culpa, né? Não estou dizendo os efeitos do ato, a culpa. A fé também não, né? A justiça não é hereditária. Isso é muito sério, né? Significa que a fé da sua mãe, que ora por você todos os dias, é uma bênção, uma grande bênção maravilhosa, mas ela não te salva, né? O fato de seu pai ser um pastor ou um homem de Deus não te dá um passaporte automático para entrar no céu, né? Ter nascido num berço evangélico não faz de você um cristão, né? Então a sua salvação, o seu relacionamento com Deus é um assunto entre você e Ele. Ninguém pode crer por você, ninguém pode se arrepender por você. O que é preciso entender, de fato, né, no caso do que se chama maldição hereditária, né, isso é o que nós estamos falando, é que os efeitos da maldição do pecado, né, é que alcançam as gerações futuras e interferem, né? Como é o caso do pecado de Adão, nós não pecamos contra Adão, né? Não pecamos o pecado de Adão, mas herdamos dele os efeitos da maldição, da sua desobediência. E Deus deu solução para isso, né? Sabe o que eu estou querendo dizer, irmão? É que hoje Deus está nos chamando para uma responsabilidade pessoal, né? Não dá mais para esconder-se ou se esconder atrás da culpa dos pais ou da culpa de uma herança que vem do passado, né? Nem se apoiar na fé deles. A pergunta de Deus hoje é: e você? Onde está o seu coração? Qual é a sua decisão? Deus convida o caminho para quebrar o ciclo da maldição, para anular os efeitos dela, né? É real em Cristo, né? Então, pastor, o que eu entendi? A culpa não é hereditária e a fé também não. A responsabilidade é minha, mas e agora? Como é que eu quebro esse ciclo de erro que eu mesmo vivo repetindo? Como eu mudo, né? Eu já tentei muitas vezes e sempre caio no mesmo lugar. Deus tem a resposta, meu irmão. Então veja o convite que ele faz no próprio livro de Ezequiel, né? Ezequiel 18, ele diz: livrem-se de todos os seus pecados, obtenham um coração novo, né? E um espírito novo, porque eu não tenho prazer na morte de ninguém. Palavra do Senhor, né? Arrependam-se e vivam.
Então, o caminho para quebrar a maldição, para quebrar o ciclo da maldição, não é um ritual complicado, não é um óleo ungido, uma vela acesa, uma palavra mágica, uma oração, né, feita. O caminho de Deus tem dois passos: arrepender-se, né? Isso significa dar meia volta, reconhecer o seu erro, confessá-lo a Deus e decidir, com a ajuda dele, abandonar esse caminho, né? Então, é preciso ter um coração novo, mas como é que a gente faz isso? Como é que eu consigo um coração novo? É aqui que a gente percebe que não consegue sozinho. É como tentar consertar um motor de um carro em movimento, né? É impossível. E esse grito de Deus eu não consigo mudar sozinho, né? É exatamente o que o nosso Pai quer ouvir de nós, porque nesse ponto, né, de humildade e de graça é que Ele nos encontra. Então, queridos, terminando, sem esgotar esse assunto, né, de maldições, eu desejo dizer a você que há possibilidade de obter um coração novo, né? E por séculos a humanidade ficou com essa pergunta: como? A Bíblia nos diz lá em Gálatas 3 a verdade mais libertadora que existe: Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então, sabe qual era a verdadeira maldição hereditária de todos nós, que todos nós carregávamos? Era a herança do que recebemos lá de Adão, a natureza do pecado que nos separava de Deus. Todos nós estávamos condenados. Então, reconheça essa herança, confesse os seus pecados e a sua ligação com maldições e esteja disposto a fechar essa porta espiritual através do quebrantamento, da confissão de fé no Filho de Deus, que é Cristo, né? Jesus quebrou o ciclo da maldição. Basta tomar posse disso, né? E por causa disso, por causa do que ele fez, a promessa de um coração novo se torna realidade. 2 Coríntios 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, né, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, né? Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, sua identidade muda, seu RG espiritual muda, né? Sua linhagem espiritual agora vem do próprio Deus, né? Seu passado não te define mais. As correntes do seu histórico familiar podem até tentar te prender, mas em Cristo elas não têm mais poder legal sobre você. Jesus quebrou o cadeado. É hora de assumir a responsabilidade que Deus te deu, se arrepender, né, dos seus próprios erros e receber vida nova, o coração novo e a liberdade, né, que é completa em Jesus, que só Ele pode dar. Amém, queridos? Então, Deus te abençoe, Deus te renove, Deus te capacite, Deus traga a você entendimento, né, de quebrar esse ciclo, essa maldição que muitas vezes insiste, né, em ficar no contexto da sua vida, porque Cristo já nos libertou de toda maldição. Amém? Um beijo no teu coração. Olha, inscreva-se nesse canal, dá o seu like, né, compartilhe essa mensagem com alguém, né, toca no sininho, tá? Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe e fica com Ele. Até a próxima, queridos.